Tendo essas propriedades coligativas, é as propriedades de um líquido puro, ou seja, de um solvente puro, que são alteradas quando a gente adiciona um soluto não volátil nele. Um soluto não volátil é um soluto que tem um ponto de ebulição muito alto, excedendo até mesmo o ponto de ebulição do próprio solvente. E as propriedades coligativas, elas dependem exclusivamente da quantidade de moléculas de soluto que a gente adiciona ali na nossa solução. Ou seja, o tamanho do soluto, o tamanho da molécula não interfere, a massa molar da molécula não interfere, é mais mesmo a quantidade. E as propriedades coligativas, elas são baseadas em 3 fenômenos. O primeiro, que é soluções, elas são diluído ideais, ou seja, ela respeita a lei de Raoult. A segunda são que as soluções são completamente diluídas. E a terceira são que as soluções não contêm eletrólitos, ou seja, não possuem cargas ali, seja no soluto, seja no solvente, porque se ela possuísse carga, acabaria interferindo um pouco mais na nossa análise da solução. Agora, partindo dessa introdução, a gente pode falar sobre as 4 propriedades coligativas que tem. A primeira é a tonoscopia, que trata sobre a pressão de vapor na solução, que é quando a gente adiciona um soluto no solvente, acaba diminuindo a pressão de vapor. Por quê? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, um sistema fechado com uma temperatura constante, com um solvente puro ali, uma água, por exemplo. A água no estado líquido, ela vai começar a desprender as moléculas e formar gás, formar vapor. E o próprio gás, o próprio vapor, vai começar a exercer pressão sobre o líquido. E essa pressão vai fazer com que mais moléculas de água se desprendam e formem mais gás e... Enfim, até que isso vai entrar em equilíbrio, onde a quantidade de água no estado líquido se desprendendo e formando gás é a mesma quantidade que de gás se condensando e formando líquido. Mas quando a gente adiciona um soluto ali nesse solvente, na água, por exemplo, a gente altera essa pressão de vapor, a gente diminui ela, porque a gente diminui a fração molar do solvente. A gente meio que cria uma barreira. O soluto ali, ele não deixa tantas moléculas se desprenderem e fazer esse equilíbrio da pressão de vapor. Então acaba diminuindo essa pressão. Isso acontece também por causa da entropia, porque a entropia do gás ela é maior do que a entropia do líquido. Então acaba favorecendo mais a reação. A segunda propriedade coligativa é a bulioscopia, que fala que ao adicionar um soluto no solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Por quê? Porque o ponto de ebulição, primeiramente, é quando a pressão de vapor ela é igual à pressão externa. E como eu já falei anteriormente, falando da tonoscopia, a pressão de vapor ela é alterada. Então, quando você adiciona um soluto no solvente, você precisa também dar mais energia para aquela solução, para que as moléculas de solvente elas se desprendam mais fácil das moléculas de soluto. E ela precisa de mais energia para isso acontecer, porque ela está ligada a outras coisas que não seja meio que só ela mesma. Então ela precisa de mais energia para se desprender e formar gás, e formar vapor. Por isso que tem que aumentar a temperatura de ebulição. A terceira propriedade coligativa é a crioscopia, que fala da diminuição da temperatura de congelamento. Porque quando a gente adiciona um soluto num solvente, esse soluto ele interfere na cristalização do solvente. Isso se dá também pela redução do potencial químico do solvente na solução. Porque quando a gente diminui a fração molar do solvente, ou seja, quando a gente adiciona o soluto, tem menos solvente disponível. E então, quando tem menos solvente disponível, o potencial químico ele acaba dando uma balançada, e ele fica desestabilizado. E para acontecer esse equilíbrio de novo, a gente tem que diminuir mais a temperatura para ele cristalizar. Por isso que acontece a crioscopia, que a gente tem que diminuir mais a temperatura para congelar soluções em que não é um solvente puro, que tem um soluto ali no meio. E a quarta e última propriedade coligativa é a osmoscopia, que fala da pressão mecânica exercida na solução para impedir a osmose. Pegando um sistema assim com dois componentes, duas partes, com uma membrana semi-permeável no meio, que deixa passar só o solvente, por exemplo. Se a gente exercer uma pressão no soluto, uma pressão osmótica naquele soluto, a gente acaba impedindo a osmose. E a presença desse soluto, então, acaba interferindo na osmose da solução. E essas são as 4 propriedades coligativas.